Hoje é dia de entrevistar Esteban Tavares aqui no Set Guaíba. Muito boa noite, Tavares. Prazer te receber aqui no Set. Oi, Camila. Prazer é meu. Uma felicidade estar falando com vocês, principalmente aqui em São Paulo. Uma grande saudade de Porto Alegre. E estar ouvindo vocês, um prazer. Bom, eu comecei com uma música que não é das mais recentes, né? Mas eu quero também falar um pouquinho sobre todo o teu trabalho, toda a tua trajetória. A gente pode falar um pouquinho também depois sobre a Fresno, né? Eu sei que teve live recentemente com o Lucas. Sim. E tal, e a ideia é falar um pouquinho sobre todo esse período aí de carreira, né? Bom, falou sobre essa saudade aqui de Porto Alegre. Conseguiu vir pra cá no período de pandemia ou há quanto tempo que tu não visita o solo gaúcho? Eu não volto desde janeiro, né? Eu tenho uma certa preocupação com os meus pais, né? São Paulo ainda é uma cidade que está em nível estável, mas é o grande epicentro da doença, então eu por responsabilidade eu não fui. Eu tô com muita saudade de casa, né? Muita saudade dos meus parentes, saudade dos amigos, mas eu acho que não é o momento ainda. E vamos tentar esperar um pouco mais, mas eu quero em dezembro descer já e ficar uns 3 meses por aí, porque música não tá trabalhando, né? Então vamos tentar aproveitar a família. Sim. E como que tu tá passando esse período de distanciamento social? Como que tá sendo esse período, assim, na questão de produtividade mesmo enquanto músico? E também, pessoalmente falando, assim, tá sendo difícil? Tá sendo ok? Como é que tá? Eu tenho uma sorte, assim, né? Eu vim construindo a minha vida em São Paulo como músico, então dentro de casa eu tenho estúdio. Eu continuo produzindo muito, inclusive nesse momento em que a gente não está saindo muito de casa, né? Passo no estúdio o tempo inteiro que eu posso, trabalho para outras pessoas também, mas eu acho que o que bate mais forte na gente, assim, é a falta de contato humano, né? Sim. Faz falta o show, faz falta ver o público, faz falta muitos amigos, e que bom que eu tô no meio de pessoas que a gente respeita as ordens e a gente tá trancado em casa mesmo, é o que tem que ser feito, mas eu sinto muita falta, assim, né? São 6 meses já em casa, eu vou no máximo ao supermercado, que é na esquina da minha casa, e volto. Eu tenho saudade de reunir as pessoas de novo, tenho saudade de ver, abraçar, é uma coisa que nos foi tirado assim de uma maneira muito estranha, a gente estava acostumado, né? Nós somos brasileiros e nós somos o país do abraço, do aproxego, e isso nos foi tirado, embora pareça que a gente tem se acostumado. Eu me preocupo muito com a saúde mental, assim, do pessoal, né? Principalmente o pessoal mais velho, que tá sozinho. A gente ainda se diverte bastante com a internet, a gente consegue se divertir com as novidades que o mercado, embora não seja mais um rapaz tão jovem também, mas a gente consegue se divertir com isso, assim, eu fico mais focado, vamos dizer, nos meus pais, assim, né? Por mais que a tecnologia tenha chegado, eles estão mais acostumados com aquela tecnologia no máximo nos 90, então a gente acaba sentindo um pouco mais só por essa falta de distração, assim. Mas é aquela história, a gente não é um problema meu, nem teu, nem do outro, é um problema geral, e nos cabe entender isso e respeitar as regras da melhor maneira possível. Não sabemos como a doença age com cada pessoa. Eu acho que seria até um egoísmo, as pessoas acham um certo egoísmo as pessoas mais novas saírem achando que não tem problema tu ser mais jovem e acaba tu passando uma pessoa mais velha. Enfim, estamos cumprindo as regras. É chato, mas é o que nos resta nesse momento como cidadão, né? Exatamente. Esteban Tavares batendo papo com a gente aqui no Set Guaíba. O Esteban que por muito tempo integrou a banda Fresno. Como é que foi esse período? Vamos lembrar um pouquinho sobre como foi fazer parte desse grupo e começar a tua trajetória na música nacional, né? Eu posso dizer assim. Acho que é super importante, sempre quando eu falo da Fresno, é importante lembrar que se hoje eu estou em São Paulo, se eu tive outras oportunidades na vida e tal, foi pelo início na Fresno, assim. Então a banda tem uma grande importância na minha vida. Foi um momento ótimo, porque eu trabalhava como produtor dos discos da Fresno, né, até o 2º disco. Quando o baixista, que era o Leso, saiu, foi meio que uma escolha automática eu entrar, só que eu nem baixo tocava na época, né? Eu era um guitarrista, tocava na noite, eu tinha fundado junto com o pessoal do Estado das Coisas, com o Neto Fagundes, o Rock de Galpão. Eu tava noutra vibe de trabalho. Quando a Fresno me chamou, foi uma oportunidade perfeita, a gente se juntou, principalmente na figura minha e do Lucas, que somos compositores, que a gente cantava junto.
não poderia. A Fresno, na verdade, ela é o grande impulso da minha carreira, né? Se depois eu fui tocar com Humberto Gessinger, se depois eu tive carreira solo, foi tudo devido à Fresno. E não se pode dizer que só se pode ter boas lembranças dessa época, porque eu era um guri que estava em Porto Alegre, tocando na noite, e que eu achava maravilhoso, mas um dia depois eu estava numa capital que eu não conhecia, que era São Paulo. Até então eu tinha vindo a São Paulo para um show, mas não conhecia a cidade, vivendo de música e entrando num meio que eu nunca imaginei que fosse entrar, né? Que era extinto MTV. Depois a gente acabou também entrando em outros meios de comunicação, de televisão e rádio. Foi aquele sonho do menino que achava que viver de música seria muito difícil, e num estalo de um dia para o outro, assim, a gente começou. Não que tenha sido fácil esse lance do estalo do dia para o outro, mas a gente não, quando a gente está batalhando e investindo, a gente não sente um certo sofrimento, a gente sente felicidade de estar tentando levar a coisa para cima. Então, quando acontece, a surpresa não é tão grande quanto se imagina, porque a gente já estava ali há algum tempo perdendo dinheiro nosso, perdendo dinheiro da família e investindo no nosso sonho. Sim. Então a Fresno foi. Se não fosse a Fresno, provavelmente, claro, eu adoraria estar em Porto Alegre, mas eu digo que se não fosse a Fresno, provavelmente a vida seria muito diferente. Eu estaria trabalhando com música também, mas em outra situação. Hoje em dia eu tenho, por exemplo, um exemplo super besta, mas semana passada eu estava apresentando uma live com Samuel Rosa, em prol da APAI. Coisas que conversar com Samuel Rosa seria uma coisa há 15 anos atrás. Inimaginável, exatamente. Grandes ídolos meus que hoje convivem comigo, visitam minha casa, gravam no meu estúdio. Então tudo isso que acontece vem daquela época maravilhosa que a Fresno me deu, e esse nome que eu ainda acredito que é pequeno, mas veio também da Fresno. E acaba que sendo... existem coisas que precisam ter um encerramento, né? Precisam ter um final. Então, deixar de fazer parte do grupo também foi importante. Olha, Camila, eu tenho um amor muito grande pelos integrantes da banda até hoje, porque por muita sorte a gente não foi uma banda que teve atritos, assim, né? Eu sempre tive amigos que tiveram bandas que um não gostava mais do outro depois de um tempo, um tinha uma vaidade maior que o outro. No Fresno não foi exatamente o que aconteceu. O Fresno foi uma escolha minha. Eu estava muito voltado pro pop latino, pro pop uruguaio, argentino. Estava ouvindo artistas assim há muito tempo, e o som que eu fazia na Fresno, a mim, né, embora eu goste muito da Fresno, a mim não era uma coisa que me satisfazia mais. Então foi uma saída muito leve nesse sentido. Eu acho que a Fresno, ao mesmo tempo que ela me deu a oportunidade de crescer, ela me deu a oportunidade também de encontrar em mim o artista que eu sempre quis ser. E ao mesmo tempo, quando a gente já estava virando os 30 anos de idade, né, quando eu saí da Fresno, são 8 anos, eu tinha 30 anos. Eu já estava querendo outras coisas da minha vida. Embora eu acho maravilhoso o que a Fresno fez, eu acho que não, aquele rock que a gente fazia já não fazia mais parte da minha personalidade. Uhum. Então eu devo muito também até esse ponto, porque até minha saída foi uma coisa leve e entendida pelos outros integrantes, né? Eles continuam até hoje, a banda tá super bem, mas eu acho que eu precisava vir para esse lado mais platino, cis-platino. Eu estava muito ligado na cultura gaúcha, muito ligado na cultura argentina. Não que eu adoro a cultura brasileira, mas musicalmente eu estava muito antenado nisso, né? Sou um cara nascido em Camaquã, frequentei a redutos de música gaúcha e latina a vida inteira, e cada vez estava sendo mais puxado para isso. E a saída da Fresno foi super natural nesse sentido. Eu conheci teu trabalho, claro, com a Fresno. A gente acabava ouvindo um pouco também. Não era o estilo que eu achava mais legal, mas conheci o teu trabalho e me chamou muita atenção no Adiós Esteban, o uso de gaitas, né? A introdução disso que tu está dizendo agora, né? Eu acho que realmente faz todo sentido o que tu está dizendo. Vem do meu pai, né? Da minha mãe também. A gente sempre teve junto o CTG, eu sempre fui muito fã de música gaúcha. Quando eu descobri ali pelos 16 anos, mais principalmente pelos 20, quando eu fui no Fórum Social Mundial, eu estava tocando Fito Paz, eu vi que tinha um gap de música que eu não conhecia ainda. E aí eu comecei a ouvir o Fito Paz, comecei a ouvir o Luiz Alberto Spinetta, comecei a ouvir o Gustavo Cerati,
comecei a ouvir o Jorge Drexler e comecei a ver que também é muito parecido com a gente, né? Porque a gente está numa divisa entre Uruguai, Brasil, Argentina. Claro que nós somos brasileiros, mas a gente vem da cultura do mate, da cultura da agropecuária, da cultura do... Enfim, e isso me trazia muito uma lembrança da infância que eu gostava muito. Eu sou um cara que tenho 3 acordeons em casa e não consegui tocar até hoje, mas sempre fui um fã disso. Então, quando eu pensei em fazer o projeto Esteban, ele era fato que o acordeon ia vir, era fato que a lembrança da música gaúcha ela ia ser a coisa mais forte do trabalho, tanto que quando conheci, né, assim, o cara que toca acordeon comigo, o Paulinho Goulart, e eu até falo acordeon porque eu tô morando em São Paulo, mas o cara que toca gaita comigo, o Paulinho Goulart, ele é acordeonista do Pirisca Greco. Eu já tava nessa onda dos músicos gaúchos e fazendo amizade com os músicos da música nativista, para buscar nisso um meio termo entre o que era o Rodrigo roqueiro e o que era esse cara que de infância tinha uma infância enorme. Eu sou instrumentista por causa do Renato Borghetti, eu não comecei a tocar guitarra por causa de um guitarrista. O primeiro artista que eu me encantei foi o Renato. Então não tinha como não trazer isso para minha música. E o bacana assim, né? Eu sempre gosto de deixar claro, a primeira banda gaúcha que trouxe acordeon pro rock foi o Nem de Nós, né? Eu sempre vou deixar isso muito claro. Mas hoje eu tenho um acordeonista no palco, né? Não é só um tecladista que também toca acordeon, não. O acordeon, ele faz parte 100% da minha música. E sim, isso é uma volta às raízes gaúchas, totalmente. 7h17. Hoje o nosso convidado é Esteban Tavares. E eu quero agora falar um pouquinho, Esteban, dos lançamentos desse ano. Teve um lançamento agora em junho, né? Foi o mais recente, é isso? Na verdade, essa é o Rima Rica, Frase Feita, o single. Exatamente. Nessa pandemia, a gente teve que mudar um pouco a estratégia de trabalho, né? Esse disco que eu ia lançar, mais um disco com nome espanhol, até bem difícil, esse Toda Mañana Tendrás una Nueva Canción, ele viria em 2 partes. Uma parte foi lançada em dezembro, com 6 músicas, e depois, né, antes de saber da pandemia, eu lançaria a segunda parte em abril. Seria um disco em 2 partes, depois ele viria em formato físico num disco único. Só que a pandemia mudou muito o jeito do músico trabalhar, né? Então a gente começou a pensar em lançar singles. Ao invés de lançar 6 músicas de uma vez, a gente começou a ter uma ideia e aí, quando eu falo a gente, eu falo a produção, eu falo meus amigos também, que me ajudam muito na hora de concluir isso. E lançar uma música por vez. Então a gente começou o ano lançando uma música chamada Temporal, que é uma bossa quase tango. Depois a gente fez uma versão dessa música que tocou antes, que foi segunda-feira, uma versão acústica com uma menina maravilhosa de Rondônia chamada Gabriê, que cantou comigo. E o Rima Rica, Frase Feita, eu nunca tinha gravado um cover na vida, né? Nunca tinha pensado em gravar música de ninguém. Só que eu passei o verão no Uruguai e eu me lembro de ter ouvido muito esse disco do Ney Lisboa, o Wayne. E eu sou muito fã do Ney, assim, né? Embora, infelizmente, eu nunca tenha conhecido o Ney pessoalmente, eu sou um grande fã dele e pensei, cara, eu vou voltar para São Paulo e vou gravar uma versão de alguma música desse disco, né? Eu não sabia qual era ainda. E acabou sendo Rima Rica, Frase Feita. A gente acabou tendo um lançamento depois que foi o Santa Fé também, que foi uma música que veio depois do Rima Rica. E agora a ideia é lançar mais 2 músicas e fechar esse ciclo chamado desse disco novo, que aí vai sair o disco em vinil, em CD, com essas 11 músicas que foram lançadas desde dezembro do ano passado. E aí eu vou ter um intervalo que até eu tava querendo ter, porque como lançar uma música por mês, por mais que tu tenha estúdio, seja um pouco cansativo, vou ter um intervalo bom, porque a partir de março, ano que vem, a gente começa a trabalhar no DVD. A gente teve um DVD já aprovado e eu acho que agora com 4 discos, com um repertório de mais ou menos 40 músicas, 44 músicas, a gente consegue escolher 20 e poucas para fazer um bom DVD. Claro que a gente está pensando na OMS, né? Provavelmente esse DVD vai ser gravado em setembro do ano que vem, porque é onde as coisas provavelmente estarão no lugar. No melhor dos cenários. Exatamente. Mas, assim, como a banda, por exemplo, aqui, onde eu moro, onde tem meu estúdio, é uma casa bem grande que já moram 2 músicos meus. Então a gente está convivendo durante a pandemia juntos. A gente vai ter tempo para ensaiar isso, para montar isso, mas até aproveitando o gancho que tu falou do setembro, que a gente está falando de setembro ano que vem, é uma coisa muito importante, assim, aqui em São Paulo já estão rolando shows clandestinos, né? Em algumas cidades do Brasil, não só em São Paulo. Mas é super importante, assim, da minha parte, eu acho que a gente tem que respeitar
tudo que está sendo falado pra gente. Eu sei que é muito difícil financeiramente para as pessoas entender, mas os meus planos são a partir do momento em que a OMS dizer agora vocês podem voltar a trabalhar. E a gente vai voltar a trabalhar assim. Eu acho que acho que a gente não, eu não estou pensando em passar por cima de nada. E eu acho que na verdade é uma grande estupidez, até perdão da palavra, mas é um momento de se pensar mais em todo mundo, né, no geral. Então vamos começar a ensaiar o DVD em março, vamos. Mas a gente só vai gravar esse DVD quando estiver tudo dentro dos conformes da lei, né? Muito bom. 7h21, vamos ouvir um pouquinho de Rima Rica, Frase Feita? Solta aí, Zucco. Desculpe, meu bem, se ontem te fiz chorar, mas a vida é assim mesmo, não se pode exigir, pouco dá pra esperar. Muito obrigado por... 7h21, tá aí um trechinho de Rima Rica, Frase Feita, que foi lançada no início do mês de junho, em meio à pandemia. E, Tavares, o que mudou do Tavares, daquela primeira música que a gente rodou agora, que tem uma versão, Sim. que vai ter uma versão agora nesse novo disco, do Tavares daquela música em relação ao Tavares de Rima Rica, Frase Feita? Quando eu comecei com o Esteban, lá na época de segunda-feira, 2009, eu era um cara muito verborrágico, no sentido de que até falava nas entrevistas assim, porque a minha vida é um blog, meus discos são um blog. Eu falo muito da minha vida, é muito explícito, realmente era muito explícito, assim. Claro, né, pro público em geral, eles podem até não entender o que eu tava falando, mas para as pessoas envolvidas, era uma coisa que quase, né, uma carta. E depois de um tempo eu comecei a ver também que a música e a arte, ela não se baseia só nisso. E embora eu ainda tire algumas inspirações das minhas experiências, o fato de escrever cada vez mais, tu pode começar também a ver experiências em outras pessoas, em outras situações. Tu pode começar a tirar experiências de bons filmes, de bons livros. Eu acho que eu fiquei um pouco menos egoísta no sentido da escrita, né? Antes eu falava muito de mim, assim, as coisas eram muito datadas das minhas experiências. Eu acho que a função do cara que faz arte é tu tá de olho no mundo e não só em ti. E embora eu seja um artista ainda que trabalhe bastante a música no sentido da relação pessoal, né, principalmente da relação de duas pessoas, eu consigo enxergar hoje de outra maneira, assim. Antes eu era um cara que tratava muito do que eu sentia de sofrimento, do que eu sentia mal, e botava isso na música. Hoje em dia eu sou um cara bem mais positivo, assim, né? Até essa música do Ney que eu escolhi gravar, o Rima Rica, Frase Feita, ela fala disso um pouco, da tua culpa também, de que às vezes o mundo, e na maioria das vezes o mundo, do teu ponto de vista, ele não dá certo por tua culpa e não para dos outros. Então acho que eu virei um cara bem menos egoísta nesse sentido, assim, lírico. E pretendo evoluir cada vez mais. Se eu puder buscar histórias do zero e ser um grande ficcionista, eu acho que seria maravilhoso também. E aí deixa um pouco dessa verborragia pro Twitter? Tu sabe que no Twitter tu foi maravilhosa agora, Camila, porque tu sabe que isso também faz parte dessa solidão a dois que vivemos, né? Que a gente tá só, mas na verdade a gente tem uma ferramenta de comunicação em que às vezes, sem pensar muito, a gente vai lá e se comunica com as pessoas do jeito que a gente se comunicaria com um amigo em casa. E eu já perdi muito pelo Twitter, já ganhei muito pelo Twitter também, né? Mas é essa coisa que eu falo, como eu peguei a internet quando eu já tinha 15 para 16 anos, eu ainda chamo de novidade. Mas são as coisas que esse mundo novo, né, traz pra gente, e que quem não sabe usar, no meu caso, que eu não sei, eu admito, às vezes a gente acaba atropelando tudo e todos, assim, né? Uma coisa que eu tenho hoje em dia, claro, eu fico muito mais atento a tudo que eu vou fazer, mas ao mesmo lado, assim, por mais que gere um pouco de amor por umas pessoas e de ódio por outras, eu acho que, claro, tirando os erros, que os erros são sempre passíveis de culpa e de perdão. Agora, quando às vezes eu sou verborrágico por algum motivo, eu acho até bacana também que tu te separa um pouco do ídolo e da pessoa normal. Eu acho que eu não consigo ser uma pessoa também que me esconde muito, não consigo fazer um tipinho
para que as pessoas me achem mais legal ou menos legal também. Às vezes, quando eu sou verborrágico e as pessoas não gostam, eu não tô tentando ali arrumar inimigos ou arrumar um problema. Às vezes, quem sabe, foi uma coisa do meu pensamento ignorante que foi exposta e as pessoas vêm com o intuito de me corrigir. Então, eu acho que também isso é super importante. Às vezes é mais fácil tu errar e as pessoas te corrigirem do que tu viver uma mentira e, na verdade, sustentar esse erro no teu subconsciente, né? Então, acho que o Twitter, às vezes, ele serve para isso também. O Twitter e as redes sociais serve para as pessoas te ensinarem que tu tá errado, seja da maneira mais grosseira possível, mas que tu bote teu pensamento para frente, que tu não te esconda atrás de um personagem que, na verdade, no íntimo dele é um bobalhão, né? Então, eu prefiro ser xingado e aprender e pedir perdão do que fazer um personagem. E tu acha que as redes sociais podem, de maneira geral, né? Facebook, Instagram, Twitter, elas podem estão ajudando a diminuir um pouco essa idealização que as pessoas faziam dos artistas? Eu acho que é super importante, inclusive, porque, voltando um pouquinho à pergunta anterior, porque assim, ó, eu conheço artistas, que nem eu tava falando, que vivem atrás de uma máscara e no íntimo deles tem pensamentos que a gente não concorda, principalmente pela geração que a gente vive. E eu acho que tem gente honesta, que às vezes é agressiva na honestidade, mas que pode ser corrigida e a partir dessa correção ter uma ideia nova do mundo. E eu acho que nos últimos 10 anos, principalmente, Camila, que a gente começou a lidar muito de frente com machismo, com homofobia, com racismo, eu acho que é super importante. Eu vi gente que já falou muita besteira e hoje se desculpou e entende de verdade o que está acontecendo por essa coisa que as pessoas falam de um jeito pejorativo de militância. Eu não acho que é uma militância, eu acho que são só apenas pessoas, às vezes, de ótima vontade tentando te explicar que as coisas mudaram e somos eternos aprendizes, né? Eu acho que a gente não nasce com a razão. Inclusive, o que a gente é ensinado, principalmente que é da minha geração dos anos 80, tem muita coisa errada nesse ensinamento que nos passaram. E essa nova geração vem de igual para igual, porque ele tem 140 caracteres, para falar de igual para ti. Não tem uma voz mais alta, não tem idade contando. Às vezes as pessoas precisam ouvir, mesmo de um jeito rude, como funciona o mundo hoje em dia, para que tu bote tua cabeça para pensar e veja onde é que tu tá errado. Eu acho que a grande tristeza é o ignorante que ouve a verdade e não quer admitir ela e não quer se botar para pensar. Agora, eu não tenho problema nenhum em ser xingado, desde que isso seja uma coisa para o meu bem. Que seja para que eu, a partir de mim, consiga ser melhor com os outros também. Então, acho que sim, é super importante a mudança que as redes vêm trazendo para nós. Eu acho que é super importante essa abertura de visão que as pessoas estão tendo agora. Embora eu acho que ainda, por exemplo, eu que transito entre amigos do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, eu ainda acho que no Sul está um pouco exagerado ainda o quesito grosseria, assim, que as pessoas gostam de chamar de grosseria para não dizer preconceito. Mas eu ainda acho que existe uma diferença grande mais pro Sul, embora eu seja daí, eu amo o Sul. Eu acho que a gente não pegou tão bem esse espírito como o pessoal do Sudeste, Nordeste e Norte pegou. 7h29, Esteban Tavares participando conosco aqui do Sete Guaíba. Eu preciso me encaminhar para o final, mas antes de encerrar, eu quero saber por que tu tá sequestrando os guris da Cachorro Grande? Porque o Pedro Pelotas tá tocando contigo, não é? E o Eduardo Schuller, que tinha recém entrado na banda, agora também tá contigo, é isso? O Schuller, como a banda acabou, né, ano passado, sim. Então o Schuller mora aqui em casa, então a gente passa tocando o tempo inteiro. É um baita e ele acabou tocando comigo. O Pelotas, a gente não somos, né, embora tenha nascido em Camaquã, somos de Pelotas, fui criado em Pelotas, a gente tem um parentesco e é um grande amigo meu, a gente passou o verão juntos, então seria natural que a gente viesse a tocar junto. Sim. E ainda para completar, amanhã eu termino o novo single do Beto Bruno. Eu tô gravando o Beto Bruno também aqui no estúdio. Agora então, eu entendi que a banda terminou. Agora tá tudo claro na minha mente. Quem terminou com a banda? Espero que a culpa não seja só minha, mas eu acho super bacana, porque a gente tem uma amizade desde que eu cheguei em São Paulo. A primeira banda que eu conheci foi eles. Isso criou uma amizade muito bonita disso e tudo que a gente pode se ajudar, a gente se ajuda, tanto estando o Eduardo comigo e o Pedro, quando eu produzindo o disco do Beto. Tavares, te agradeço por esse bate-papo, eu não tenho mais tempo para conversar, espero que numa próxima a gente consiga bater mais papo, de repente te receber aqui quando tudo terminar, quando tu visitar o Sul.
Por favor, foi um grande prazer, Camila. Obrigado. Um grande abraço a todo mundo da Guaíba e fiquei muito feliz. Ah, legal, fiquei feliz também. Obrigada. Esteban Tavares participando conosco. Beijo, Esteban Tavares participando conosco aqui do 7 Guaíba.